YouTube, Fox Rockberry na área, e nesse vídeo falar a minha opinião a respeito do terceiro episódio da quinta temporada de The Walking Dead. Então, pra quem acompanhou os quadrinhos, sabe muito bem que a saga que tá acontecendo nos quadrinhos, esse momento, né, esse início de temporada, representa uma das sagas, eu não vou dizer mais importantes, mas uma das sagas mais intensas dos quadrinhos, que no caso é a saga dos canibais, referentes ao grupo do Terminus, que revelaram ser canibais no episódio 2. Então, referente a esse episódio, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que eu fiquei muito chocado em questão do que eu vi, não em relação do conteúdo, mas de como as coisas se desenvolveram durante o episódio em si. Então, vamos começar do início, né? O Bob, nós tivemos a revelação em questão do Bob, dizendo que ele foi mordido, e a maioria das pessoas já estavam deduzindo isso, que foi bom, porque foi uma menção da HQ, né? A relação dele contar que foi mordido, ele riu também, dizendo que eles comeram carne infectada. Foi a mesma coisa dos quadrinhos, teve muita menção nesse início do episódio, e também em questão da igreja, nós tivemos o primeiro conflito, mesmo que tenha sido muito rápido, um conflito entre o Rick e o Abraham. Nos quadrinhos eles já tiveram uma briguinha, só que no seriado foi uma coisa menos físico e mais tipo, você não vai sair daqui com o ônibus, não, mas eu quero. Então, nesse momento deu pra ver não que os dois iriam brigar, mas deu pra ver no olhar do Rick que ele tava querendo impedir que o Abraham não fizesse o que ele ia fazer, mas ao mesmo tempo ele não queria dar porrada nele, porque ele considerava o Abraham como membro do grupo. Então, nós tivemos vários conflitos, assim, várias questões psicológicas nesse episódio que eu achei muito importante, e envolvendo dois personagens fortes, assim, não em questão de força física, mas em questão de resistência a esse ambiente apocalíptico. Então, ver esse primeiro conflito, né, entre o Rick e o Abraham, que nos quadrinhos foi um dos braços direitos do próprio Rick, fazendo uma menção dos quadrinhos, foi uma coisa muito legal, sabe, de se ver. Apesar de ter sido muito rápido, o que eu esperava que, sabe, fosse mais aprofundado. Eu esperava que tivesse sido mais aprofundado, mais explorado essas questões, mas infelizmente não foi assim. Nesse início do episódio tivemos várias menções dos quadrinhos, que foi algo positivo, porém foram coisas muito superficiais. Tirando a parte da discussão do Rick com o Abraham, que foi uma coisa boa, foi uma coisa bem feita, só que foi muito rápida. Eu esperava mais desenvolvimento por parte disso. Só que infelizmente eles iam ser atacados pelos canibais, então não tinha como se aprofundar naquela discussão. Falando em questão das coisas estarem muito resumidas, principalmente desses 3 primeiros episódios, onde as coisas aconteceram de forma muito rápida, deu pra perceber que nesse episódio os cenários, né, os locais que foram focados foram somente 2. O acampamento dos canibais e o acampamento do grupo principal. Então, assim, ver essa falta de locais novos para explorar e devido a esse conflito acontecer, ter focado em apenas unicamente na igreja durante o conflito, eu acho que essa limitação não foi adequada. Eu acho que eles podiam ter explorado, sei lá, eles podiam ter movido o conflito para a floresta, para ter colocado um efeito mais de suspense, para dar um ar mais de suspense em relação ao cenário e aos acontecimentos. Só que infelizmente o conflito só aconteceu somente na igreja. Uma coisa interessante é que nos quadrinhos, o grupo do Rick foi até o acampamento dos canibais e derrotaram os canibais no acampamento deles. E no seriado, os canibais que foram no acampamento do grupo principal e derrotaram eles. Quer dizer, no caso, o grupo derrotou os canibais. Então deu pra ver que as coisas estão meio, sabe, ao contrário, movendo os conteúdos dos quadrinhos com o seriado. As coisas estão às avessas. Então, tá meio chamativo isso, sabe? Pra quem lê os quadrinhos e consegue perceber isso, é meio curioso. Bom, agora em relação ao conflito, né, a luta entre os dois grupos, eu tenho que dizer tanta coisa nesse vídeo, porque realmente, assim, vou ser sincero agora, essa luta que aconteceu me decepcionou muito. Nos quadrinhos não teve um certo conflito, sabe? Não teve uma luta, foi mais um massacre. O grupo do Rick chegou no acampamento dos canibais e derrotaram eles rapidamente. Só que eu esperava que no seriado eles poderiam ter explorado mais isso. Porque os canibais, eles pareceram, sabe, pessoas realmente perigosas no episódio 16 da 4ª temporada, no episódio 1 da 5ª temporada. Só que na hora que eles atacaram o grupo do Rick, não aconteceu quase nada, tipo, em questão da gente sentir algum medo em relação aos canibais. Principalmente porque o grupo dos canibais só tem 5 pessoas. Cerca de 5, mais ou menos. O grupo do Rick tem o quê? Tem umas 12, 13 por aí? Então seria tecnicamente impossível do grupo dos canibais vencer o Rick. Em nenhuma suposição, nenhuma
sabe, não existia a probabilidade deles vencerem. Isso me lembrou muito o episódio que o governador atacou a prisão, eu acho que foi no episódio 8 da quarta temporada, da quarta temporada mesmo, porque a situação era quase a mesma. O governador tinha um grupo, sabe, destacável em questão de quantidade, atacou a prisão que tinha uma quantidade destacável também, e foi uma luta justa, apesar de, sabe, nenhuma pessoa do bem ter morrido durante o ataque, enfim. Em questão de fazer uma comparação com esse ataque dos canibais, foi pior ainda, porque os canibais só tinham 5 pessoas e o grupo do bem tinha mais. Então assim, eu não sei o que estava passando na mente dos canibais, só que eles ficaram só usando a questão de colocar tensão psicológica. Eu achei isso ridículo, porque faltou coisa ali, faltou coisa realmente. Eles se focaram em apenas dar medo, tipo, a gente vai jogar o seu amigo sem perna ali pra dar uma atenção psicológica, pra vocês morrerem de medo e a gente vai entrar na igreja e matar todos vocês. Faltou violência, faltou, sabe, a questão física da coisa. Os canibais se focaram apenas em assustar e não em atacar realmente. Mas referente aos elementos que nós podemos ver durante o ataque, né, dos canibais, deu pra ver muita coisa positiva, como por exemplo, o Abraham finalmente ganhou algumas cenas a mais, o que chamou a atenção, né? Fez a gente perceber mais o personagem em ação, só que infelizmente foi em poucas cenas, foi cerca de 30 segundos que ele se mostrou útil, sabe? Então, pela questão de terem prometido mais ação em relação ao Abraham, eu acho que o pessoal esperava que ele se tornasse, sabe, um segundo braço direito do Rick, porque ele é um personagem muito importante nos quadrinhos. E até agora o Abraham não mostrou nada em relação a isso. O Abraham tá se mostrando apenas um personagem que tá lá para ajudar um pouquinho, só que nesse episódio ele só ajudou em cerca de 30 segundos, assim mais ou menos, ele não fez quase nada. Então foi meio decepcionante. Outra coisa foi a questão do terror psicológico, como eu mencionei anteriormente, porque nenhum personagem, nenhum vilão realmente havia feito isso anteriormente, de afetar psicologicamente os personagens. O Shane não fez isso, o governador não fez isso, os canibais, eles são os primeiros vilões que fizeram isso com o grupo principal. Então isso é algo que a gente tem que levar em consideração e é realmente um ponto positivo, apesar de que os canibais se focarem apenas nisso, na questão psicológica e não física. A questão deles também terem sido capazes de entrar na igreja, porque para quem lê os quadrinhos, os canibais nunca entraram na igreja. Então, ver essa mudança, né, de situação que os canibais conseguiram entrar na igreja, quando rolou o tiroteio, né, no caso, o grupo do Rick atirando contra o Gareth perdeu os dedos da mão, o que fez uma menção aos quadrinhos também. Então foram ótimos pontos positivos, apesar de que alguns tiveram algumas coisas negativas, só que em relação aos pontos negativos mesmo, nós tivemos assim, vários em comparação aos positivos. Eu acho que o primeiro ponto que eu tenho que falar negativo desse episódio foi a questão de ter poucos canibais, só teve 5. O conflito, né, a luta, só durou 2 minutos realmente, não em questão dos canibais invadirem a igreja e conseguirem entrar, mas no momento em que rolou o tiroteio, o momento que o Gareth perdeu alguns dedos da mão, o momento que o Rick encarou o Gareth, sabe? Aquela situação, aquela briga só durou 2 minutos, mais ou menos. Então, não foi algo que a gente pode chamar de, sabe, uma luta justa. Foi mais um massacre, sabe, do grupo do bem contra os canibais. Então, não teve morte de pessoal do bem durante o conflito. Durou 2 minutos e os canibais foram humilhados dentro da igreja. Então não teve nada pra gente dizer, da gente olhar e dizer, nossa, os canibais são fodas. Não, os canibais não são vilões fodas. Eles podem ter feito várias coisas, sabe, bem assustadoras nesses últimos, sei lá, 4 episódios. Só que em relação a esse momento, eles não foram nada, cara. Eles foram patéticos em relação ao grupo do Rick. Sem falar que no grupo do Rick, apenas 6 pessoas participaram do massacre. Eu não sei quantas pessoas tem no grupo do Rick, mas cerca de 1/3 ou 2/4 participou realmente desse massacre. E apenas metade do grupo foi necessário para derrotar todos os canibais sem sofrer nenhum dano significativo. Então foi ridículo essa luta. Outra coisa negativa é em relação à morte do Gareth. Como o Rick prometeu, né, como o Rick havia dito no primeiro episódio da quinta temporada, ele ia matar o Gareth com um facão com um cabo vermelho. E obviamente ele conseguiu, né? Clichê. Beleza, ele conseguiu matar o Gareth. Só que o problema é que na hora que ele foi matar o Gareth, metendo facada nele e tudo mais, foi censurado, cara. Não mostrou o corpo do Gareth todo cortado, esquartejado. Não mostrou, apenas mostrou o Gareth morrendo. E apenas isso, sabe? Eu esperava mais em questão da morte do Gareth. Eu achava que seria mais violento, mais sangrento. O Rick mal ficou coberto de sangue. Não teve quase nada relativamente violento nesse episódio. São coisas que realmente a gente não pode ignorar e infelizmente aconteceu no episódio. E um outro ponto chamativo nesse episódio foi a questão da morte do Bob Stuck.
Eu sei que é triste, eu sei que para algumas pessoas é triste perder alguém do grupo do Rick e tudo mais, só que, gente, é o Bob Stuck. Bob Stuck não fez porra nenhuma na quarta temporada. Você pode até falar, ah não, mas ele foi o médico da equipe. Foi médico caralho, cara. O único médico útil que fez realmente muita coisa na quarta temporada foi o Herschel. O Bob Stuck não fez quase nada na quarta temporada. Ele não é um dos personagens principais, ele não matou quase nenhum zumbi, ele é feio, ele só ficou dando uns pega na Sasha, enfim, ele não é um personagem interessante. Ele não se desenvolveu quase nada, ele só ficou falando que, meu grupinho morreu, agora eu tô nesse, enfim, morreu. Alguém liga pra ele? Duvido muito, cara. Duvido muito que você ligue pro Bob Stuck, porque realmente ele não é um personagem tão importante assim, ele não foi tão desenvolvido, e a única mudança que foi adicionada nele foi que ele, sei lá, ele pegou a Sasha, só isso. E aí apareceu aquele final onde o Daryl aparece sem a Carol, obviamente, porque a Carol foi capturada e levada pro mesmo hospital onde a Beth está. Isso não apareceu no episódio, então obviamente são spoilers que eu já revelei em alguns vídeos anteriores. Aí o Daryl Dixon fala, pode aparecer agora, como se ele estivesse com mais alguém. Aí acabou aí sem a gente saber com quem o Daryl Dixon está presente. Não é a Carol, obviamente, não é a Beth, então, assim, em relação aos personagens que podem estar presentes junto com o Daryl Dixon, possivelmente é um personagem novo. Que assim, já foi revelado que vários novos atores foram selecionados para essa nova temporada, obviamente, ou pode ser o Morgan, o que eu duvido muito, porque, na minha opinião, quando o Morgan apareceu, deu aquele salto temporal, que eu já falei em um dos meus vídeos anteriores. Então, em questão de nota, referente a todos esses pontos positivos e negativos que eu falei, referente a esse grande episódio, né, porque eu esperava muito desse episódio e realmente me decepcionei, a nota vai ser 6. Eu realmente esperava muita coisa desse episódio, mas infelizmente acabei me decepcionando após ver os elementos presentes nesse episódio. Eu não sei se alguém mais se decepcionou, mas a pessoa tem que ler os quadrinhos para ter uma maior noção do que poderia ter acontecido se esse episódio tivesse sido melhor. Enfim, eu não tenho mais nada para falar a respeito desse episódio, foi bem decepcionante, mas teve alguns pontos positivos. Enfim, não se esqueça de visitar o site Fórum Projeto Nerd, um fórum dedicado a discussões e informações sobre vários seriados, como The Walking Dead, American Horror Story. Enfim, o link está na descrição, entre, se registre. Esse foi o meu vídeo, eu espero que você tenha gostado. Foque sua cabeça, até o próximo vídeo, valeu!